Continuando aqui sobre a lição de número 7, que vai tratar acerca do profeta Naum, do profeta Abacuque e do profeta Sofonias. Assim como vimos aqui sobre o profeta Naum, vamos continuar falando um pouquinho agora sobre o profeta Abacuque. Nosso livro aqui, Os Profetas Menores, livro da Etade. O texto é o texto de número 3, que na nossa introdução aqui nós vimos que Abacuque, ele foi provavelmente um sacerdote, vai dizer o Warren Wiersbe, que ele foi um sacerdote do templo, um músico e também um poeta, compositor. E Abacuque agora é o tema de nosso estudo, no texto de número 3 aqui, um corista, um músico. Vamos ver um pouquinho, aprender um pouco acerca desse profeta, nesses 3 capítulos aí do seu livro, na nossa Bíblia Sagrada. Está aqui na página de número 111 do nosso livro da Etade com o tema Os Profetas Menores, né? Vai dizer o nosso livro que ele era também filósofo, poeta e também um músico, corista do templo. E o fundo histórico aqui desse livro se encontra na página de número 111, a qual nos diz assim: o nome Abacuque significa literalmente abraço. Lutero comentou que Abacuque revela-se um encorajador, ou alguém que acolhe outro no seu coração e nos seus braços, como alguém que consola uma criança que chora, fazendo-a acalmar-se. Pouco se sabe sobre Abacuque. Possivelmente era um cantor do templo, sacerdote da tribo de Levi, seria nesse caso filho nativo de Jerusalém. Contemporâneo de Jeremias, Abacuque profetizou após as reformas de Josias. Pouco tempo depois, Nínive caiu. Babilônia, ou reino caldeu, passou a ser a potência dominante do mundo. Então esse é o fundo histórico do livro de Abacuque. Como nós vemos aqui, Abacuque foi contemporâneo de Naum, de Sofonias, de Jeremias, durante os reinados e a reforma do rei Josias, o último rei bom da história de Judá, por volta do ano 640 a 609 a.C. E de Jeoaquim, né, que foi aí descendente do profeta Josias, que foi um rei mau, aí foi colocado para poder reinar como um rei vassalo através da ordem de Faraó do Egito. Ele foi posto como rei para poder reinar, mas o seu reinado não perdurou, não durou muito tempo. A Síria havia saído de cena e a Babilônia, os caldeus, estava no poder. Nabucodonosor havia derrotado o Egito em 605 a.C., na famosa batalha chamada Batalha de Carquemes, né? Eles prevaleceram, e uma vez que Babilônia já estava numa ascensão, automaticamente eles prevaleceram contra a Síria. Foi o algoz da Síria, como estudamos na aula passada, dizendo que Babilônia foi a vara de correção, a vara punitiva para a grande cidade de Nínive, capital da Síria, que foi ali destruída, e automaticamente em ascensão esse império estava vindo em marcha contra Judá. E estava prestes a atacar Judá. Jeremias havia anunciado que a Babilônia invadiria Judá, destruiria Jerusalém e o templo e enviaria a nação para o exílio. Isso ocorreu no ano 606 a.C., até o ano 585, 586 aproximadamente antes de Cristo, em 3 levas para o cativeiro de Babilônia. Meditando no livro do profeta maior Jeremias, nós vemos que, por mais que ele alertou o povo não ouviu a Jeremias. Levantou-se os falsos profetas com falsas mensagens
e o povo, pela mensagem dos falsos profetas ser mais agradável, o povo acabou ouvindo as mensagens dos falsos profetas ao invés de dar atenção à mensagem de Jeremias. E é dentro desse contexto que o profeta Abacuque, que foi contemporâneo de Jeremias, de Sofonias, né, e de Naum, que ele vai profetizar, né? Foi exatamente nessa época. E o nome dele aqui, que significa abraço, significa luta também, né? Que foi, o nome diz muito acerca do conflito pessoal que ele teve com Deus por conta dessa questão de Deus levantar uma nação ímpia para poder punir, como ferramenta, como vara, para poder punir o seu povo exclusivo e escolhido. O profeta não entendia muito bem essa questão, como é que um Deus santo iria permitir que uma nação pagã viesse ser ferramenta punitiva para o seu povo peculiar, para o seu povo exclusivo. Então esse é o fundo histórico do livro do profeta Abacuque, que vai enfatizar como tema a santidade de Deus. Nós vemos na página de número 112 do nosso livro, da ETAD aqui, que tem como tema o clamor do profeta, com base no capítulo de número 1 de Abacuque, e o versículo de número 1 até o versículo de número 4, que nos diz assim o nosso livro. Abacuque inicia perguntando a Deus por que demora tanto a realizar a sua justiça. Sua queixa é que tudo em volta é violência, opressão, perversidade. A própria justiça é torcida. O profeta acha estranha a atitude do Senhor face à situação presente e anela por uma intervenção divina rápida. Os problemas dos seus dias lhe aborrecem. E o profeta sabe que a única resposta é a que virá do Altíssimo para endireitar os caminhos contenciosos do homem. O profeta expressa o mesmo pensamento do salmista quando declara: por que o Senhor te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação. Então nós vemos aqui como alguns escritores, o próprio Warren Wiersbe, no seu comentário bíblico, vai dividir o próprio livro de Abacuque em 3 partes. No capítulo de número 1, ele vai dizer que o profeta ele está com esse conflito interno. O profeta se preocupa no capítulo de número 1 com a justiça, os ímpios prevalecendo sobre os justos dentro de Judá, e ele preocupado com o povo, o que iria acontecer, a intervenção divina. O capítulo de número 1. O capítulo de número 2, ele coloca como profeta vigiando e esperando. Pois no capítulo de número 2, o profeta sobe na torre de vigília e espera uma resposta da parte de Deus para os seus questionamentos, uma vez que o livro de Abacuque compõe cerca de 70% desse livro, é um diálogo entre ele e entre Deus. Então ele vai se colocar na torre de vigília, procurando algumas respostas da parte de Deus para o que estava acontecendo dentro da nação de Judá. Já o capítulo de número 3, o profeta vai louvar ao Senhor, né, que é aquele salmo tão bonito, tão lindo, a qual o profeta Abacuque ele vai louvar, vai exultar, vai magnificar o nome do Senhor. Então está aí a divisão do livro de Abacuque. O capítulo de número 1 ele se preocupa, no capítulo de número 2 ele vigia e espera, e no capítulo de número 3 ele simplesmente louva ao nome do Senhor. Já esse trecho que nós lemos aqui com base no capítulo de número 1 e o versículo de número 1 e ao versículo de número 4, nos diz assim a nossa Bíblia Sagrada. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 4. O peso que viu o profeta Abacuque. Da mesma forma que é uma expressão que Naum se utiliza, o peso, algumas versões bíblicas vai trazer a expressão, a sentença que viu
o profeta Abacuque, que trata-se da mesma coisa. Lá em Naum, a figura, a nação que estava em evidência, que Deus iria punir, que Deus iria julgar, era Nínive, capital da Síria. Já em Abacuque são os babilônios, que Deus vai levantar como vara para poder corrigir, ajudar o seu povo peculiar e exclusivo. Então a sentença que viu Abacuque sobre a nação de Judá. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então esse é o capítulo de número 1, o versículo de número 1 até o versículo de número 4, a qual ele vai questionar ao Senhor exatamente por conta desse acontecimento que estava acontecendo, um em litígio contra o outro, a nação estava totalmente arruinada espiritualmente, totalmente defasada, havia se esquecido do Senhor, o único e suficiente Deus, e o profeta está clamando a Deus, até quando ele vai clamar, e Deus não vai responder. É até um grande mito que o próprio comentarista bíblico Warren Wiersbe vai dizer no seu comentário bíblico, esse famoso mito cristão moderno, né, de que aquele que confessa e aceita Cristo como seu Salvador não vai passar por nenhuma adversidade, tudo vai ser só vitória. Até os nossos louvores aponta e leva muito para isso, agora é só vitória, tudo vai dar certo, não tem como dar errado. Aí vai vir a questão da confissão positiva, que você tem que determinar e as coisas têm que acontecer para você. E quando na verdade o Evangelho de Cristo, o próprio Jesus pregou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa que tudo vai ser só vitória, que tudo vai dar certo para você, não, porque o cristão também vive de lágrimas, vive de adversidade, vive de dificuldade e vive de problema também. A mesma pergunta, indagação que o profeta Abacuque vai questionar a Deus, se você ler o Salmo de número 73, vai ser o mesmo questionamento que Asaf também ele vai fazer, que é a questão do ímpio prosperar. Aquele que é crente não prospera, e aquele que não é, que é ímpio, não tem um compromisso com Deus, acaba prosperando. O porquê disso, né? Até Asaf vai questionar ao Senhor. Nós vemos que o problema a qual Abacuque estava dizendo, a qual Judá estava vivenciando, os problemas de Judá eram causados pelos líderes que não obedeciam à lei, por isso a expressão a lei afrouxava, né? Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Os ricos exploravam os pobres e escapavam do castigo, subornando os oficiais. A lei era ignorada ou distorcida e ninguém parecia se importar com a lei. Os tribunais eram corruptos, os oficiais só se interessavam em ganhar dinheiro e a admoestação de Êxodo 23, do 6 ao 8, era completamente desconsiderada, completamente desobedecida. Por conta disso, o profeta vai olhar para esse quadro dos seus compatriotas e ele vai clamar a Deus: Deus, o Senhor não me responde, a lei afrouxa. Um processa contra o outro e a justiça não perdura, ela não permanece aqui. Por quê? Por conta dos próprios juízes dentro de Judá que eram corruptos. Os ricos, os pobres levavam os ricos movendo ações litigiosas, mas acabavam não tendo uma sentença favorável, por mais que era o correto em fazer, porque os ricos subornavam os juízes, subornavam os magistrados, subornavam aquele por ter condição financeira.
Então esse era o quadro que Abacuque, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo de número 4, vai questionar a Deus do que está acontecendo e clama a Deus dizendo que Deus não o responde. Mas nós vemos aqui o capítulo 1, o versículo de número 5 até o versículo de número 11, a resposta de Deus aqui na página de número 112. O terceiro parágrafo vai vir a resposta de Deus. Uma vez que 70% do desenvolvimento do livro de Abacuque é um diálogo entre ele e entre Deus, ele vai questionar, por mais que no começo, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5, ele vai dizer que Deus não responde. Deus não respondeu exatamente no momento em que Abacuque achou que era oportuno Deus responder, mas Deus tem o seu momento e a hora certa de trabalhar, de responder e de fazer. Ele é soberano. Se ele quiser nem responder, ele não tem que responder a ninguém, nem dar satisfação a ninguém. Nós vemos no capítulo de número 1, versículos 5 ao 11, nós vamos ver a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Nos diz assim o nosso livro da Etade: o Senhor ouve o pedido de Abacuque e responde. Ele diz a seu porta-voz que o julgamento é iminente e que virá sobre Judá, como está determinado. Deus fala acerca do poderio caldeu, que, num futuro não muito distante, atacará Jerusalém e causará grande horror e ruína a muitos. Sua força será extraordinária e seus desejos de conquista sem igual. Não terá medo de qualquer coisa ou líder que se opuser a ele. Rirá até das fortalezas dos seus adversários, cultuará e louvará o seu próprio poder, cujo poder é o seu Deus. Então nós vamos ver aqui que a resposta de Deus para Abacuque é que Judá não iria continuar assim. Os magistrados, os ricos, afrouxando a lei de Deus, os sacerdotes, que a responsabilidade de ensinar no templo, de doutrinar, catequizar eram dos sacerdotes, e os profetas de vaticinar, de profetizar também, e tinham negligenciado muitos dos profetas, como o próprio profeta Ananias, que era um profeta que existia nos dias do profeta Jeremias, com falsas profecias. Deus estava dizendo que tudo isso era um tempo determinado, que iria passar, que da mesma forma que o povo havia virado as costas para ele, que todo esse esfriamento espiritual estava acontecendo em Judá, a resposta de Deus para Abacuque é que ele levantaria uma nação, os caldeus, no capítulo 1, versículo 6. Deus o levantaria, os caldeus, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sob a largura da terra para possuir as moradas não suas. Horrível e terrível é dela, mesmo sairá o seu juízo, a sua grandeza. Os seus cavalos são iguais, mais ligeiros do que os leopardos, mais perspicazes do que os lobos à tarde. Seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam à comida. Então Deus vai dizer aqui que tudo era um tempo, que ele iria levantar os babilônios como vara para poder corrigir o seu povo. Nós vamos ver aqui que Deus ele não vai dar explicação para Abacuque, mas Deus vai dar uma revelação para Abacuque, que no momento de adversidade, o que nós precisamos, no momento de dúvida, é uma nova visão da parte de Deus, uma nova visão da parte do Senhor. E é dessa forma que o Senhor vai proceder com Abacuque, não dando explicações minuciosas para ele, mas dando a ele a revelação daquilo que iria acontecer. No versículo de número 8, que nós fizemos menção aqui, cavalos ligeiros, semelhante a leopardo, que seriam aqui os cavalos os cavalos de Babilônia, melhor dizendo, os cavalos de Babilônia, devido à ligeireza que viria da ascensão desse império chamado babilônico, a ascensão astronômica, metafórica, que estavam vivenciando, que viriam da mesma forma com
rapidez para poder entrar dentro de Judá e prevalecer contra os judeus. O Senhor usou várias imagens da natureza para descrever os babilônios e como tratavam as pessoas. Seus cavalos tinham a velocidade de leopardos, a ferocidade dos lobos, os seus soldados tomavam as presas como águias, seus exércitos varriam o deserto como vento e reuniam e deportavam prisioneiros como um homem escava areia e envia para sua terra estrangeira. Tamanha a velocidade e atrocidade que esse império fazia. Tudo dentro e subordinado debaixo da soberania de um Deus todo-poderoso que destrói com a Síria, dá oportunidade para ela se arrepender, ela se arrepende, mas que depois vira as costas para o Senhor, aquilo que Deus levantou o seu profeta para poder vaticinar. Deus levanta um novo profeta para dizer que grande seria a sua ruína, e assim acontece. Deus levanta Babilônia para punir a Síria, agora levanta Babilônia para poder punir o seu povo judeus, e depois vai levantar outra nação para poder punir a própria nação de Babilônia. Assim é o Deus soberano que faz da maneira que lhe apraz para que o seu nome venha a ser glorificado. Então essa foi a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Tamanho os pecados do povo de Judá. Deus ele ia levantar os caldeus, os babilônicos, para poder punir o seu povo e levá-los ao cativeiro de Babilônia. O texto de número 4 tem aqui a visão, Abacuque, capítulo de número 2, que nos diz assim, o nosso livro, Os Profetas Menores, a página de número 114, escreve a visão com base em Abacuque, capítulo de número 2, o versículo de número 1 até o versículo de número 5. Nos diz assim: antes de comentar a segunda resposta do Senhor, observe no primeiro versículo a determinação de Abacuque de receber esta mensagem de Deus. Ele se coloca numa torre de vigia ou posto de observação, decidido posicionar-se na torre esperando receber o que o Senhor tem para transmitir. Nisso notamos sua fé evidenciada pela resolução de ouvir a voz de Deus. Obviamente, é um retrato simbólico, mas mesmo assim mostra o preparo do coração do profeta ante a expectativa da resposta divina. Então nós vemos que Abacuque agora vai subir numa torre de vigília e ele vai aguardar a resposta de Deus nessa torre de vigia, né? O profeta viu-se como vigia nos muros de Jerusalém, esperando uma mensagem de Deus que pudesse transmitir ao povo. Na antiguidade, os vigias ou atalaias eram responsáveis por alertar a cidade de qualquer perigo que se aproximasse. E se não fossem fiéis, o sangue do povo que morresse ficaria nas mãos dele. Essa imagem aqui do profeta se colocando na torre de vigília, onde ficavam os atalaias, para poder anunciar numa iminente invasão, numa iminente chegada dos inimigos, dos adversários aqui, o profeta, semelhantemente da mesma forma, ele sobe nessa torre de vigília que ficava nas proximidades do muro, e ele vai esperar ali, numa atitude de fé, a resposta de Deus, para que ele pudesse levar a resposta de Deus para o povo. A imagem do vigia tem a lição espiritual para nós nos dias de hoje. Como povo de Deus, devemos saber que o perigo se aproxima e a nossa responsabilidade é alertar as pessoas a fugir da ira vindoura. Isso envolve a fé do profeta e, semelhantemente, da mesma forma, nós temos que nos portar subindo na torre de vigília para poder anunciar a ira vindoura de Deus que está para cair sobre a terra, anunciando o seu retorno, o seu regresso. Nós, como porta-voz, pregadores da palavra de Deus, devemos nos portar e fazer semelhantemente ao profeta Abacuque. No capítulo 2 da nossa Bíblia, o versículo de número 1 nos diz assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido.
Então o Senhor me respondeu, Deus vai responder para o profeta Abacuque. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus vai responder para o profeta, e a instrução do Senhor para Abacuque era escrever em tábuas de pedra de grande porte a mensagem do juízo dos ímpios. A mensagem seria tão clara e tão manifesta que até o apressado leria e compreenderia o que estava escrito, como vai dizer o versículo de número 2. Era para ele pegar uma tábua, né? O escritor Russell Norman Champlin vai dizer que, semelhantemente às tábuas da lei que foi dada no Monte Sinai, ali da mesma forma provavelmente foram essas tábuas, ou outros estudiosos vão dizer que provavelmente era feito de argila, mas em letras garrafais. Né? Russell Norman Champlin vai dizer que ia um emissário aonde o povo estava aglomerado, onde o povo estava reunido, com essa tábua escrita aí, e essa tábua, esse mensageiro ia pregando acerca do juízo de Deus que viria sobre os ímpios. Né? Então foi essa mensagem de Deus para o profeta Abacuque. Se colocou na torre de vigília, pediu uma resposta para Deus, e Deus veio com a resposta e disse para ele: grava, escreve em tábuas de pedra aí, porque a punição, o juízo, a justiça virá também sobre os ímpios. Já no capítulo de número 3, que é um texto áureo aí, um louvor a Deus, nós vamos ver aqui a oração do profeta Abacuque, melhor dizendo, a adoração, o louvor do profeta Abacuque. É interessante como o livro de Abacuque se inicia da mesma forma que o livro de Jonas, se inicia com um problema, mas termina com uma solução da parte de Deus, porque Deus sempre tem a solução. Ele inicia no vale, mas termina nas alturas, louvando e glorificando o nome do Senhor. Um poema aqui na página de número 116, com base no capítulo de número 3, o poema começa dizendo que as palavras que o profeta ouviu têm-no assustado, mas mesmo assim Abacuque não deseja impedir o trabalho de Deus. Ele crê que a ira divina é, de vez em quando, mister no mundo. Contudo, apela para lembrar-se que o Senhor é misericordioso. Seu principal desejo em meio às suas frustrações é o de que avive a sua obra, que é o seu rebanho. No capítulo de número 1, ele se preocupa com o povo, se preocupa com a injustiça que estava acontecendo em Judá. No capítulo de número 2, ele sobe na torre de vigília e espera a resposta de Deus. E no capítulo de número 3, ele vai louvar, vai fazer esse cântico, louvando, enaltecendo o nome do Senhor. O que chama a atenção é que Abacuque ele não vai orar. Abacuque ele não vai pedir para que Deus viesse a recuar o seu braço. Ele não vai orar pedindo para que Deus não permitisse que os inimigos invadissem Judá. Não, ele vai louvar e vai glorificar o nome santo do Senhor. Vai pedir a Deus para que Deus viesse a avivar a sua obra. Ele vê a necessidade da obra e ele vai clamar por um avivamento, né, da parte de Deus. Ele estava vivenciando agora as promessas de Deus e não as explicações de Deus. O que nós temos que fazer no momento de adversidade é isso, vivenciar as promessas de Deus e não explicações da parte de Deus, porque ele é soberano e não deve satisfação a ninguém. Então Abacuque vai vir com esse poema tão lindo dizendo: aviva, ó Senhor, a sua obra, né? E ele não foi egoísta nessa adoração e nesse louvor, porque ele vai dizer: aviva a sua obra no meio dos anos. Esse avivamento não é somente para os seus dias, mas também para outras gerações, é que ele vai louvar ao Senhor. E avivamento é uma necessidade da igreja. Necessidade esta que nós vemos dentro da própria história da igreja primitiva, que a igreja vivenciava avivamentos. Todas as vezes que a igreja voltava para a palavra e todas as vezes que a igreja voltava para a oração, a igreja vivenciava o avivamento.
Avivamento não é aglomeração e reunião de muitas pessoas. Nem sempre aí está o avivamento da parte de Deus. Como nós vemos aí muitos comerciais e muitas propagandas de curas e milagres, shows pirotécnicos, dizendo que o avivamento está ali. E muitas das vezes o avivamento não está nesses lugares. Porque como vai dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, aonde está a heresia, aí não está o avivamento. Porque o Espírito Santo, ele não vai compactuar com aquilo que é contrário à sua palavra, com aquilo que é contrário, ou seja, a heresia. E o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que avivamento é algo que não pode ser orquestrado por homens, é orquestrado por Deus. Homem nenhum tem poder de fazer avivamento. O homem pode até emocionar com uma palavra emocional bonita, pode envolver ali o seu sentimento, pode contar uma piada, te fazer sorrir, mexer com a sede do seu sentimento. Mas nenhum homem tem poder de realizar ou de fazer avivamento. Da mesma forma que nenhum homem tem poder de fazer a chuva descer, nenhum homem tem o poder para fazer com que o Espírito Santo como chuva, como avivamento, possa descer sobre nós. O que o homem deve fazer, o que eu e você devemos fazer, é orar a Deus. E se Deus assim o quiser fazer, Deus vai derramar sobre nós o seu avivamento. Mas nenhum homem tem poder de fazer avivamento. Nenhum homem tem poder de fazer com que o avivamento venha a descer, porque avivamento é algo que faz parte da agenda de Deus e não de agenda de homem nenhum. Então que essa mesma adoração possa ser a nossa, a mesma adoração do profeta Abacuque, pedindo para que Deus venha avivar a sua obra, pois nós de fato precisamos e carecemos de um grande avivamento da parte do Senhor. A exultação de Abacuque, com base em Abacuque capítulo de número 17 e até o versículo de número 19, que é um texto muito conhecido por nós, nos diz assim a página de número 117 do nosso livro, A Exultação de Abacuque. A conclusão da mensagem desse porta-voz de Deus é singular, é uma exclamação de fé e ânimo ante as circunstâncias escuras de Judá. Ainda que essa terra nada esteja produzindo e os animais da lavoura tenham sido levados ou mesmo destruídos, todavia ele se regozija no Deus da sua salvação. Como vai dizer Abacuque capítulo 3, o versículo de número 17, 18 e 19, que nos diz assim a nossa Bíblia Sagrada. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas ou das corças, e me fará andar sobre minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Então nós vamos ver aqui, ainda que a figueira não floresça, figo, ainda que não haja fruto na vide, uva, e ainda que o produto da oliveira, uva, minta, e os campos não produzam o seu mantimento, as ovelhas. Tudo aquilo que Israel dependia para o seu sustento ali no âmbito da agricultura, tanto a azeitona, quanto a uva, quanto a própria figueira, os figos, e os próprios animais do campo, a qual ele vai dizer, animais que davam lã, que davam leite, davam a sua própria carne, ou seja, o sustento em geral. Abacuque está dizendo que mesmo que todo fruto do seu sustento venha a falhar, todavia ele se alegrará no Senhor e exultará no Deus da sua salvação. Mesmo que tudo isso venha a faltar, alimentos básicos e necessários para a sua sobrevivência, mesmo assim ele vai glorificar e vai exaltar o nome do Senhor. A confiança do profeta estava no provedor e não na provisão. Ele não depositava a sua confiança na provisão,
naquilo que era tangível, naquilo que era palpável, mas ele estava depositando a sua confiança no Senhor, que é o provedor, coisa que deveríamos, essa geração do século XXI, fazer, depositar a sua confiança no Deus das bênçãos, no Deus soberano, e não nas bênçãos de Deus, né? Então, irmãos, que Deus abençoe, fique com essas palavras aqui, né, com o livro do profeta Abacuque, que começa no vale e termina nas alturas, glorificando o nome do Senhor. Quem sabe, você vendo esse vídeo, também da mesma forma que Abacuque, está no vale, mas pode ter certeza que se você tiver fé e confiança em Deus, como o profeta também teve, você também vai terminar louvando e exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe.